84, tema desse mês que Deus colocou no coração do nosso pastor. E aprove Deus nos dar essa oportunidade, dar a Ele toda a honra, né? Tributar a Deus toda a honra, glória, louvor e adoração. Louvar a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, que muito carinhosamente me fez o convite. E fico muito feliz e muito honrado nessa noite de poder ser o primeiro aí desse mês, né? Mas outros também vão falar sobre o mesmo tema. Salmos 84, verso 1. Eu quero ler apenas até o verso 6. Diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe seus filhos, até mesmo nos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Pode se assentar pela gentileza? Meus irmãos, eu gosto muito de Bíblia, e eu confesso sempre que eu tenho me dedicado a isso durante toda a minha vida, desde a minha conversão. Eu não posso fugir disso. Eu preciso ser tão claro com você em relação à questão da parte histórica desse texto. Primeiramente, para que os irmãos entendam, o livro de Salmos, ele é considerado a harpa cristã dos judeus. Se você pegar a origem, a etimologia da palavra, ele é um saltério. O saltério era um instrumento típico daquela época. Então, todos os salmos fazem parte de uma coleção. Dentre esses salmos de número 84, ele faz parte da coleção dos filhos de Corá. Ele não é considerado o salmo de degraus, mas ele é um salmo de peregrinação. E percebe-se que quando se dá ênfase aos filhos de Corá, acreditem vocês, muitos dos salmos que nós falamos são salmos dos filhos de Corá. São salmos conhecidos. Por exemplo, os salmos 42, a minha alma, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por Deus. Então são salmos que são muito conhecidos. Salmo 46, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. São salmos que são destinados, endereçados à família de Corá. Mas olha que interessante, quando nós olhamos a ênfase de todos os salmos, nós descobrimos aqui uma centralidade. E a centralidade é a glória de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas a dependência deste pela presença de Deus. Então a ênfase aqui está na presença de Deus. Na dependência pela presença de Deus. Eu te confesso que a gente, quando começa a entender isso, a gente começa a ter essa participação como salmista, de compreender qual é a visão que ele tem acerca da presença de Deus. E a gente já descobre logo no início, quando ele descreve aqui claramente quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Perceba-se que ele vai usar expressões como Yahvé, ou Sabaote, que é a expressão de Senhor dos exércitos. Ele não usa qualquer expressão. Ele usa a expressão de Senhor dos exércitos. Ele usa a expressão de Deus, escudo meu. Ele está falando de uma batalha. Ele está falando de um conflito. Mas ele não está usando qualquer uma da parte da angelologia. Não, ele está usando o Yahvé Sabaote, que é o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo que quem guerreia as suas batalhas é o próprio Deus. Quem dá a vitória para ele não é qualquer um, é o próprio Deus. Ele diz aqui que Deus é vivo. Ele não está falando de um Deus morto. Ele está falando de um Deus ativo, presente. De um Deus que ouve a sua oração. De um Deus que está pronto para te abençoar, para ouvir a tua voz. E esse é o Deus que nós cremos. E ele diz aqui quão amáveis são os teus tabernáculos. Interessante isso.
porque essa palavra está no plural, tabernáculos. É uma pluralidade do próprio templo ou do próprio tabernáculo. Mas ele está falando aqui de uma alegria imensa no seu coração de poder estar na casa de Deus. Aqui fala de uma extrema alegria, daquela vontade plena no coração de poder estar na presença de Deus. Eu quero até fazer uma brincadeira. O salmista dizia: alegrei-me quando disseram vamos à casa do... Pastor, faz um convite para mim, pastor. Eu sou o salmista. Faz o convite. Vamos à casa do Senhor. Ó, alegria, ó. Coisa boa. Me convidaram para ir para a igreja. Me convidaram para estar na presença de Deus. É a alegria que extravaga, que extravasa. É a alegria que palpita na alma. É a alegria que você olha para o céu e não vê a hora de contar os segundos, os momentos, os detalhes, para poder estar na presença de Deus. Coisa boa é poder estar na presença de Deus. Quantos amam a presença de Deus? E aqui ele faz questão de detalhar na pluralidade, os tabernáculos. Na verdade, ele está dando ênfase em todos os detalhes do templo. Ele está passando pela porta, ele está dizendo quão bom é estar na casa de Deus. Ele está tocando na cadeira, ele está dizendo quão bom é estar na presença de Deus. Ele está valorizando cada detalhe do tabernáculo. Deixa eu te fazer uma pergunta, seu coração ainda palpita quando te fazem a pergunta, vamos à casa do Senhor? A sua alma ainda se dilata quando te fazem o convite, vamos para a igreja hoje? Quantos amam a presença de Deus? Deixa eu ver você, só aqueles que amam a presença de Deus, aquele qual o coração nessa tarde doeu, porque não via a hora, o momento, o segundo de poder estar aqui. Oh Espírito Santo, oh Deus maravilhoso. Você já imaginou, irmãos, você contar os segundos, os detalhes e os momentos para poder estar na presença de Deus? E aqui o salmista, ele faz questão de valorizar esse momento. Ele diz no verso 2, a minha alma desejosa. Aqui está falando de uma extrema vontade. E quando ele diz a minha alma desfalece, ele diz, eu estou suspirando de poder estar na presença de Deus. E aqui ele diz, o meu coração e a minha carne. E aqui tem algo importante para te dizer. Quando ele diz coração e carne, ele está falando de algo que é por inteiro. Você pode estar aqui com os seus ouvidos, mas seu coração pode estar longe. E quando ele diz a minha carne e o meu coração, ele está dizendo, irmãos, tudo que eu sou está diante de Deus. Os meus ouvidos estão fitos na palavra de Deus. O meu coração está diante de Deus. A minha carne, eu sou tricotômico, o meu espírito, a minha alma, o meu corpo está diante de Deus. Quantos estão na presença de Deus nessa noite? Ele continua dizendo, até o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho para si. Onde ponha seus filhos, até mesmo nos altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Afinal, o que ele quer dizer aqui? Simples. Quem olha para o pardal e para a andorinha, sabe que são aves que são praticamente nômades. Não fixa seu ninho. Para que isso aconteça, precisa sentir segurança. Ele está dizendo o seguinte, até um animal que por muitas vezes é impiedoso, no sentido de não ficar num lugar só, ou aquele animal que é inquieto, até aquele que é mais duro ou mais difícil, é como um peregrino flutuante, não para em lugar nenhum. Até esse, quando encontra a presença de Deus, ele diz, eu faço morada. Eu faço morada. Ele diz, inclusive, continuando, bem-aventurados os que habitam em tua casa. Falar de habitação não é visitar de vez em quando. Habitar é morar. Habitar é permanecer. Habitar é ficar. Habitar é perseverar. É suportar as dores. É entender que a casa de Deus não é um momento oportuno para mim, não. A casa de Deus é uma vida, e vida com Deus. É isso que significa Deus para mim.
Você percebe que você conhece muita gente que é assim, né? Fica um mês, passa um mês, vai embora. Aí nós chamamos eles de flutuantes. De vez em quando ele aparece. Não estou questionando quem é domingueiro, porque longe de mim fazer isso. Porque muitos só podem estar no domingo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas vezes o que as pessoas fazem não é construir morada, não é habitar na casa de Deus, é fazer visitas que são periódicas de vez em quando na casa de Deus. E muitos desses só fazem pela necessidade, porque o calar deu, ou o problema surgiu, algo está acontecendo na família, no casamento. Deixa eu ir lá na igreja para receber a minha chave da bênção, a chave da vitória. Deixa eu ir lá na igreja receber apenas aquilo que me interessa, ao meu ego, ao meu coração. Sabe o que Deus está dizendo, irmãos? É tempo de adorar a Deus em todo momento, em toda hora, com tudo que você é. É de coração, é de carne, é com a alma, é com tudo. Então entregue-se totalmente a Deus. Não se apegue apenas aos momentos aonde te interessa, não. E aí ele está dizendo, porque mais vale a presença de Deus, um dia na presença de Deus, do que 1000 anos fora. E aqui ele diz claramente, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, no verso 5, em cujo coração está os caminhos aplanados. Essa palavra bem-aventurança nós conhecemos bem, porque fala de felicidade. Feliz é o homem que não confia na sua própria força. O texto diz, feliz é o homem em cuja força está em ti, ó Deus. Feliz é o homem que não confia nos teus desígnios, nos teus projetos. Mas feliz é o homem que tem os seus caminhos totalmente em Deus. E aqui eu quero me deter para um ponto importante. Esse salmo é um salmo de Corá. Quem conhece a história de Corá, se lembra da rebelião. No livro de Números conta que a terra engoliu Corá. E aí nós temos a história de Datã e Abirão. É algo catastrófico, irmãos. Porque é uma das únicas partes que nós conseguimos entender a ira de Deus. Ali é algo que acontece de assombroso para Israel. Uma bomba no arraial de Israel acontece. A Bíblia diz que Corá, Datã e Abirão se rebelam contra a sua liderança. E nós conhecemos a história. E eles influenciam 250 maiorais daquela época, chefes dentro de Israel, ao ponto de construírem uma congregação. Eles tinham uma igreja. Contemporaneizando isso, construíram uma igreja. A Bíblia diz que eles instituem incensário. Incensário é adoração. Quem é o pastor? Corá. Quem é a igreja? 250. A igreja está pronta, tem tudo. A igreja cresceu. Quem eram estes que seriam subordinados? Os 250 maiores de Israel. E se levantam contra uma liderança que é Moisés. Qual é a diferença? Eles têm igreja, eles têm incensário, eles têm culto. Só falta uma coisa: não tem a presença. O problema de prestar um culto a Deus não é estética, irmãos. Não é ter uma caixa de som. Não é estar com o microfone. Porque o que vale um culto a Deus sem a presença de Deus. Mas eu glorifico a Deus que essa igreja tem a presença. Eu glorifico a Deus que eu sinto o Espírito Santo, eu sinto a glória de Deus neste lugar. Você está sentindo a presença de Deus? Esse culto tem a presença de Deus. A Bíblia diz que a terra se abre e Corá desce vivo à sepultura. Não há nenhuma parte na Bíblia que a gente encontre algo tão catastrófico assim. A Bíblia diz que um fogo sai e consome os 250 homens. Algo catastrófico. E é interessante que eles tinham fogo. Lembra?
E aí eu percebi uma coisa: se tem uma coisa que irrita Deus, você percebe que tem certas coisas que Deus até estica a corda. Mas se tem uma coisa que Deus se irrita, é com fogo estranho. Perceba isso. Se tem uma coisa que não agrada a Deus, que atrai a ira de Deus, é fogo estranho. Eles tinham um incensário de adoração, mas era fogo estranho. Percebe-se que isso aqui reflete o quê? A igreja. Quem nós somos, como nós nos portamos. Porque diante de Deus não dá para apresentar fogo estranho. Você pode apresentar fogo estranho para os outros. O seu incensário pode estar até bonito, chacoalhando. Tem até fumaça subindo. Mas diante de Deus, fogo estranho não pega, irmãos. Sabe o que é glorioso? Porque nesse texto revela o intercessor. Porque Moisés vai até Datã e Abirão e diz: ô Datã, volta rapaz, cai na real. Você está caindo no buraco, você está sendo influenciado por quem não deve. Você está tendo pastor que não vai cuidar de você. Mas eles não ouvem a voz. Ele é o intercessor, tipologia de Cristo. É aquele que intercede por nós, que faz o convite: sai dessa vida. Sabe o que Deus está dizendo? Vem para cá, vem para o lado de Deus, vem para o lado do Espírito Santo. Tem fogo nesse lugar, irmãos. Tem fogo de verdade nesse lugar. Vem para a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. A Bíblia diz que não somente isso acontece, mas a influência destes maiorais foi tão grande, que ainda no outro dia, depois dessa tragédia, 14.700 pessoas foram mortas. Deus enviou uma praga no arraial, porque muitos ainda se levantaram contra Moisés. E aí eu percebo uma coisa importante: uma história catastrófica, uma tragédia está ali. Um delineador de caminho, um marcador de história. Capítulo 26 do livro de Números diz que os filhos de Corá não morreram. Deus poupou eles. E a história, na verdade, vai contar o seguinte: que os filhos de Corá vão ser alvos da redenção de Deus. Porque eles são levitas. Corá era levita. Eles recebem a herança sacerdotal. Se tornam músicos, se tornam porteiros e se tornam aqueles que escrevem o livro de Salmos. Na mesma família onde a tragédia está marcada, Deus faz desse lugar a redenção. E aí tem um ponto importante, irmãos. Quando nós olhamos a história, porque em Lucas 14, 26 diz assim, ó: se alguém vier a mim e não aborrecer pai e mãe, não pode ser meu discípulo. Presta atenção. Jesus não está dizendo que você tem que odiar pai e mãe. Jesus está dizendo que você tem que ter postura. Dentro de uma casa onde você está vendo que tem pessoas indo para o abismo, você tem que ter postura. Nem que isso custe um romper na família. É o que Jesus está dizendo. Aquele que ama mais sua família do que a Jesus não é digno do reino. Os filhos de Corá, qual é a diferença? Se colocaram a postura. Ainda que meu pai tome a decisão de ir contra a liderança, eu não. Eu vou me posicionar. Por muitas vezes esse choque está escrito na Bíblia. Uma espada é encravada dentro da casa. Pela decisão de se opor, de se colocar como aquele que tem atitude, de dizer não. Muitos estão tomando esse caminho. Isso a gente vai viver no dia a dia. Na sua escola, os jovens, no seu trabalho, muitos vão dizer: olha, o caminho é esse. Mas você vai se posicionar e dizer: não. O vale da decisão, o vale de Josafá é aqui. Eu não, vocês podem ir. Quantas vezes, quantas histórias nós temos aqui, quantos convites obscenos, quantos convites profanos nós recebemos, mas nós tomamos a melhor decisão de estar na presença de Deus.
Nós olhamos para o céu e dizemos: não, melhor é estar um dia na presença de Deus do que 1000 fora. Melhor é estar um dia na presença de Deus do que 1000 fora. Oh, coisa boa é poder estar nesse lugar, meus irmãos. E aí vai nascer o verso 6, presta atenção. O verso 6 nasce aqui. Porque o que teólogos chegam à conclusão, que chamam-se isso de hipérbole aqui, os filhos de Corá usam essa expressão para expressar que no lugar da derrota, Deus deu a vitória. E aí eu ouvi um testemunho do pastor Abdala, eu gosto muito dele, o pastor também gosta. Mas ele fala de uma coisa importante. Ele fala que você esquecer algo não é sofrer de amnésia, é não doer mais em você. Aí ele cita o exemplo de uma criança que queima sua mão. Você já viu isso, né, pastor? E aí ela olha, ela vai nos médicos, depois que já está curada, e não tem mais jeito para curar aquilo. Mas ela olha e vê que aquilo não dói mais. Ela convive com aquilo, mas não dói mais. Talvez os filhos de Corá teriam tudo para dizer o seguinte: olha, eu sou um eco da minha história. Minha família é um lugar de tragédias. Existe uma música, pastor, que marcou os anos 90, que era uma música do Dorival Caymmi, que tinha como título Eu Sou Gabriela. Quem lembra disso? Os mais antigos. E a ênfase da música era: eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer. Aí diz o final da história: eu sou Gabriela. Só que muita gente não sabe que essa música marcou uma geração. Porque as pessoas diziam: eu nasci assim e eu não vou mudar de vida nunca. Porque o problema é eu sou marcado por tragédias da minha família, eu sou um eco da minha história, eu sou aquilo que está replicando apenas. E aí você percebe que os filhos de Corá teriam tudo para dizer: olha, eu apenas sou um eco daquilo que aconteceu comigo. Alguém marcou a minha tragédia, mas eles olharam para a ferida e disseram: não, isso não me dói mais. Eu prefiro olhar para o alvo, o meu alvo é Cristo. Olha isso, olha para cá, olha para cá, olha para cá, aleluia. E o verso 6 nasce aqui. Ele diz que passando pelo vale de Baca. A palavra Baca no hebraico significa choro, significa lágrima. Mas essa palavra aqui, o significado exato é o vale das balsameiras. O bálsamo tem perfume. O bálsamo tem cura. E ele diz aqui no texto que passando pelo vale de Baca, eu vou reproduzir para você entender, que passando pelo vale de Baca, o vale do choro, o vale da lágrima, o vale das balsameiras, e ele diz: faz dele uma fonte. Acredite, a balsameira, ela destila através do choro esse bálsamo. A planta é natural. É uma planta tão natural que ela chora pela sua natureza. E esse choro que ela reproduz, sai dela um líquido que nós chamamos de bálsamo. E o bálsamo é usado para quê? Para curar. O bálsamo é usado para dar perfume. Sabe o que Deus está dizendo ao nosso coração? Ainda que a gente passe pelo vale do choro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Está doendo aí? Está doendo? Está doendo? Está doendo? Pastor, eu estou passando pelo vale do choro. Estou passando pelo vale da lágrima. Eu estou passando pelo vale das balsameiras. Pastor, eu falei: Senhor, o que é isso? Deus me dizia: fica tranquilo, porque Deus vai te usar ainda para curar pessoas.
Deus vai te usar ainda para perfumar ambientes fétidos. Deus ainda vai te usar para curar outras pessoas. A ferida que hoje te machuca, que te dói, que te destila, esse bálsamo que sai dentro de você, fica em paz. Deus vai usar isso para curar outras pessoas. A Bíblia diz que Paulo passa pela cidade de Listra e Icônio, e lá as pedras são miradas na sua cabeça. O texto é tão pesado que diz que as pessoas olhavam para Paulo e cuidavam para que ele estivesse morto. Ou seja, coloca a mão na respiração e vê se ele está morto. Cuidaram. O interesse era que Paulo estivesse morto. Eles confiscaram para ver se realmente Paulo estava morto. Mas a Bíblia diz que Paulo se levanta, irmãos. Mesmo com as pedras que ele levou, mesmo com as marcas que estavam sobre ele, ele recupera o juízo. A Bíblia diz que ele entra na mesma cidade que o apedrejou. Não somente isso, ele vai para Derbe, ele volta e confirma a fé dos santos no mesmo lugar. Sabe o que é isso? Aquelas pedras que nós estamos levando, as marcas que nós carregamos, as lágrimas que hoje doem. Tem Timóteo sendo gerado na plateia e você não está vendo. Tem discípulos que nós estamos gerando e não estamos vendo. Por muitas vezes as marcas que nós carregamos é aquilo que nós deixaremos estampados como uma marca de legitimidade diante de Deus. O que fica são as marcas de Cristo, que nós sempre lembramos. Aí a pergunta que nós fazemos: afinal, por que ele está enfatizando isso? Qual é o real interesse dele dizer sobre isso? Aí ele diz aqui ainda no verso: faz dele uma fonte que, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Ele não está dizendo que você vai ser continuação de alguém. Ele está dizendo que você vai ser uma fonte. Ele não está dizendo que você vai ser eco de alguém. Ele está dizendo que você vai ser o primeiro. Ele está dizendo que o que está doendo agora vai transformar você numa fonte. Lembra da samaritana? Jesus chega lá, a história dela, de tragédia, de derrota. Jesus olha para ela e diz assim: olha, uma fonte de água viva vai jorrar de dentro de você a partir de hoje. Sabe o que Jesus está dizendo? Vai ser fonte. A questão é, o vale de Baca é terra seca, árida. Jesus está dizendo: você vai ter água. Em volta de você é terra seca, é árida, não tem nada, não brota nada. Mas Jesus falou que eu sou fonte. Fernando, deixa eu falar uma coisa para você, rapaz. Eu não sou qualquer um. Eu sou fonte. Está tudo seco em volta de mim, mas Jesus disse que eu sou fonte. Quem é fonte aqui? Só quem é fonte aqui. E o verso 6 ainda e o verso 7 continuam dizendo: a chuva também enche o tanque. Olha para cá. A coisa mais prazerosa que tem, irmão, é quando você chega no posto, você fala o quê? Enche o tanque. Tá difícil isso, né? Tá difícil isso. Mas a coisa mais prazerosa que você tem é quando você chega no posto, você fala o quê? Enche o tanque. Principalmente quando você vai fazer uma viagem longa, você tem que encher o tanque antes. O verso 7 vai contar essa jornada, porque ele diz o seguinte, no verso 6 ele está dizendo: enche o tanque. Porque ele diz aqui no verso 7, olha o que diz o texto: vão indo de força em força, caminho, indo. Quem não enche o tanque aqui, pode ser que o carro pare no meio do caminho. Deixa eu te falar uma coisa importante. Você está sentindo uma gota aí? Está pingando? Está sentindo aí? Está sentindo? Fica tranquilo, enche o tanque. Enche o tanque. A torneira do céu está aberta nesse lugar, irmão. Enche o tanque, enche.
Paulo disse: enchei do Espírito Santo de Deus. Enche o tanque. Lembra de Elias? Lembra de Elias? Elias está lá zangado, bravo com a circunstância. Jezabel está perseguindo ele. Ele foge de Jezabel. Aí está debaixo da árvore, dormindo. O anjo acorda ele, fala: Elias, levanta, rapaz, come aí, rapaz, tem pão para você na brasa. Elias enche, e o anjo fala para ele: calma aí, Elias, enche mais um pouco, come mais um pouco, enche o bucho. Aí ele come mais um pouco. Por quê? Porque tem 40 dias de deserto a partir daqui. Quem não se alimenta do que Deus tem para dar hoje aqui, vai morrer ali. Você sabe por que tem muita gente anêmica no caminho, morrendo no deserto? Porque enquanto Deus diz para encher, está vazio por dentro. Quando Deus disse: enche o tanque, está pedindo de pouquinho. E Deus está dizendo: enche o tanque nessa noite, irmãos. Enche o tanque nessa noite. Com a autorização do nosso pastor, se coloca em pé. Vão indo de força em força, cada um eles em Sião aparece perante Deus. Deixa eu terminar aqui, Quem enche o tanque aqui, tem uma jornada para frente. E sabe qual é o caminho da jornada? É até Sião. Sião é Jerusalém. Jerusalém é a morada celestial, é até o céu. Deixa eu te falar uma coisa importante: se você não encher o tanque agora, não vai dar para chegar até Jerusalém. Você não deu um glória a Deus aí, irmão? Quem não enche tanque aqui, o carro não vai chegar até lá, não adianta, vai morrer no meio do caminho. Sabe o que Deus está dizendo? Deus preparou esse culto para você, esse momento para você se encher da presença dEle. Melhor é a presença de Deus. Faz um dom maior para mim, faz um dom maior para mim. Eu adoro esse momento, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus procura os adoradores. Um dia Ele olha do céu e diz assim: procurei um que me adorasse, achei meu servo Davi. Procurei um que estivesse tapando a brecha, achei Ezequiel. Ele está procurando nesse lugar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deixa eu te falar uma coisa: você parou seu carro aqui hoje? Deus está dizendo: a ordem é: enche o tanque, enche o tanque. Quem é fonte está com o tanque cheio. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Levanta as suas mãos. Nós te adoramos, Espírito Santo. Entra na presença de Deus, entra na presença do Espírito Santo. Enche o tanque nesse lugar. Nós te adoramos, Senhor. Estou te esperando aqui. Fecha os teus olhos, abre o seu coração. Eu já fechei a porta, pode vir. Nós te adoramos. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Aleluia. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem eu Levanta a sua voz. Eu quero Jesus. Oh! Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero Jesus. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Nós te adoramos, Jesus. Santo,
santo, santo, santo. Bendito é o nome do Senhor. Oh, aleluia. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Eu só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua... Canta, igreja. Chama. Não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Tem alguém no nosso meio? Alguém no nosso meio que deseja se entregar a Cristo? Eu quero me entregar a Cristo, pastor. Vem aqui que nós vamos orar por você. Pastor, eu estou afastado. Volte hoje então, que nós queremos abençoar a sua vida com uma oração. E Deus vai te dar perseverança. Me afastei, mas quero voltar. Hoje é o dia. Venha. Se você estiver afastado, volte hoje. Retorne hoje. Pastor, quero entregar a minha vida a Cristo. Quero ter uma vida transformada, mudada. Venha, nós vamos orar por você. Venha que nós vamos orar por você. Pastor, eu estou sentindo esta presença e nunca senti na minha vida. Venha que nós vamos orar por você e Deus vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua história. Se você se afastou por motivo, eu não quero saber qual foi o motivo. Eu não estou sendo insensível, eu só quero que você entenda que não há motivos para você continuar distante e longe do Senhor. Deus está aqui para te receber novamente de braços abertos. Alguém afastado? Alguém afastado? Alguém que deseja se entregar a Cristo? Podemos encerrar esse momento? Sair daqui. Quantos estão com pressa de sair da presença de Deus? Quero mais sair daqui. Me deixa morar. Amém. Podeis assentar, glória.